natural que ele tivesse uma proximidade de um cidadão que ele foi pedir recurso para o filme do pai, que todos os bancos fazem. Ele conseguiu a colaboração do Vocaro. É natural que ele tivesse contato com ele. Ele foi buscar lá porque foi o lugar que ele encontrou que ele pudesse trabalhar. E isso é recurso privado, não é recurso público. Isso é muito diferente, por exemplo, de um problema do INSS, que tiraram o dinheiro daquela gente pobre. Ô, seu maluco. A partir do momento que o dinheiro do INSS caiu na conta do aposentado, quem foi roubado foi o aposentado, era o dinheiro privado dele, seu vagabundo. Foi um roubo privado, tá? Foi uma apropriação privada por parte daquelas instituições. Ah, aliás, por que você tá falando do escândalo do INSS que tem a ver com o Lula, se o próprio Flávio é sócio de uma mulher envolvida com o Willer Tomás, que está envolvido no escândalo do INSS, e que aparentemente haverá, não cita agora isso, Valdemar, você tá criando problema lá na frente, vocês são muito QI baixo, você tá antecipando um problema e vamos usar esse vídeo contra você de novo. Ô homem burro, eu não quero brigar com vocês, eu acho que vocês já se deram mal. Então, só fica quieto, não fala besteira. Alguém pega esse senhor e dá banho nele? É isso que eu tô falando pro Valdemar. Alguém dá um banho no Valdemar? Ele tá fedendo a cocô. Leva lá, dá um banho nesse homem. Tá falando besteira. Vai, dá o play aí. Salários baixos. Quando o Flávio pediu ajuda pro filme, ele estava com tudo regular, não tinha denúncia contra ele. Nós não sabemos. Todo mundo no Brasil, na política brasileira, já sabia do caso Vocaro. Já tinha saído matéria no Piauí. Já tinha rolado todo o lobby. O Ciro Nogueira já tinha andado com a emenda Vocaro. Todo mundo já sabia que ia quebrar. Já tinha todo o lobby andando com o Paulo Henrique Costa lá pra tentarem comprar o BRB. Óbvio que o Flávio sabia. Tanto sabia que o Flávio conversa com o Vocaro. Já falou, ô meu irmão, a vida tá difícil. Tá difícil por quê? Porque ele não ganhou 50 bilhões aquele ano? É óbvio que o Flávio Bolsonaro estava falando dos problemas jurídicos que estavam estourando. Para com essa conversa. Vamos lá. Sabíamos do que ele estava fazendo de errado. Isso foi comprovado depois. E ele, quando pediu o dinheiro era um dinheiro privado de um banco, a coisa mais normal de se fazer para promover um filme. E ele vai falar assim, os bancos promovem isso. Bancos colocam dinheiro no filme? Sim, eles colocam nas leis de incentivo e aí eles fazem propaganda no filme. Por que o Daniel Vocaro queria um contrato junto com eles, que é o Non-Disclosure Agreement, para manter aquilo confidencial? Cada uma, velho. O lance é assim, só pra avisar, galera, só pra dar um toque pra vocês, tá? Sendo bem sincero. O nosso amigo aí, tá, o Valdemar, ele tá louco pra se livrar do Flávio. Ele tá defendendo, porque a família tá rachada, e por ele colocava a Michelle, e a Michelle topava. O Jair não quer a Michelle, e os filhos, se a Michelle for candidata, vão atacar a Michelle. Portanto, é capaz da Michelle ser jogada pros leões. Esta turma entrou numa espécie de um problemão, porque a família rachou. Alguém aqui lembra, por favor, de uma análise renais, que eu havia comentado faz muito tempo. Até fiz um mapa, falando, olha, imagina que eles são um império que tá ruindo, eles vão se dividir em vários pequenos feudos, e o nosso poder relativo era menor do que o deles. Só que, desculpa, nosso poder quando comparado a eles unificados, nós éramos muito menores. Só que estamos crescendo. Só que nós somos unos, a gente não se divide. Quando eles se dividirem, a gente é maior do que vários subimpérios deles. E aí a gente vai começar a destruir os subimpérios deles, porque eles vão se quebrar, porque eles estão em guerra. Vou voltar pra história. Quem lembra disso? Fala, eu lembro, Renan. Eu já dei um exemplo até comparando com o Paraguai. Mas o maior exemplo é sobre o fim do Império de Alexandre. E já começa meio triste o exemplo, porque nunca que Jair Bolsonaro é Alexandre. Mas, querem comparar? Rizzo, vamos colocar aí, bota assim, reinos helênicos, põe Hellenic Kingdoms, sei lá, pra achar um mapa. Hellenistic Kingdoms, isso, imagens. Tá aí, esse aí era o mapa do mundo conhecido, tá? Pós-Alexandre, tá? Então Alexandre morre,
E aí o Império do Alexandre, ele foi dividido em vários. Ali em cinza tem o Império dos Seleus, o Império Seleucida, que era do antigo general Seleucus. Eu nunca sei a tradução, em inglês eles chamam de Seleucus, né? Que é o Seleucus Nicator, tá? Que ele era um general até menor, pouco conhecido, mas cresce no final e ele fica com a Babilônia e ele fica com a área da Pérsia, tá? O Antígono pegou quase toda a região da Ásia Menor, tá? Na Armênia há um pequeno reino ali. O Ptolomeu fica com o Egito todo. O Lysimachus fica com a região da Macedônia. O Cassandro fica com a região da Grécia, tá? E aí esses caras ficaram com basicamente o império mais poderoso do mundo e rachou, tá? Esse racha no império, imagine o bolsonarismo. Onde está Seleucus, ele pegou a Babilônia. Vamos botar que é o bloco majoritário, que é a família, com Flávio e Eduardo e Carlos, tá? Ptolomeu é a Michele, lá no Egito. O Antígono, vamos pegar que é o Nicolas. O Lisímaco, vamos botar que é o... Vamos dizer, é a turma mais centrônica ali. O Cassandro é a turma do Partido Novo. Entendeu? Então todo o Império Bolsonaro, a partir do momento que o Jair foi preso, ele rachou, ele foi dividido em feudos, e esses feudos, por natureza, vão entrar em conflito. E eles começaram a entrar em conflito. Então começaram a surgir, eles chamavam de Guerra dos Diaoscoroi. Eu nunca tinha traduzido, como eu tudo estudei todas essas coisas em inglês, eu não consigo pegar o nome certinho, mas eram os Diaoscoroi, eles chamavam em inglês. Então era a guerra dos herdeiros do Alexandre, que começou mais tarde a se matar. Pois bem, essa guerra foi durando muito tempo. Foram décadas de guerra. E o Império Seleucida talvez foi o mais estável, ele se firmou muito. E os outros começaram a se matar entre si. Houve uma guerra envolvendo muito a Ásia Menor e a Grécia, em que um realmente ficou matando o outro e a coisa começou a ficar cansativa. O problema, quando o tempo vai passando, já vai chegando pro século I a.C., eles O dono de um cansados, feudo, até um pouco antes, eles são tão cansados que aí, quando tá havendo, vamos dizer, um conflito ali na região da Macedônia com os gregos, uma turma que tava ali do outro lado, aí você pode pegar bota assim, Roman Invasion Greece, quando os gregos vão invadir a Grécia, né? Vamos ver se acha um mapinha, né? Não tem um mapinha maior, não? Aí ele mostra a invasão dos romanos. Mas o que acontece? Enquanto esses caras estavam se matando, tá? Se matando. É que isso aí é bem... Nossa, isso aqui? Não, isso aqui é anterior, tá? Isso é bem anterior. Os romanos chegam depois, tá? O que acontece? Mas eu vou contando enquanto isso. Enquanto estava acontecendo todo esse mundo, Roma era uma república pequenininha, lá naquela bota, lá na Itália. O Alexandre, quando estava vivo, sabia da existência de Roma. Nós somos Roma. Nessa história, se você for comparar, o MBL é Roma. Roma não tinha nada a ver com aquela história. Mas Roma era inspirada no mundo da Grécia, porque eles pertenciam a esse mundo, então a forma de lutar era similar. Mas Roma tinha uma forma de se estruturar quanto Estado muito única. Ela era uma república. Ela não era baseada em reis, né? Vamos colocar aqui, os gregos eram baseados nesses reis guerreiros. Roma era uma república, era um conselho de grandes homens que também poderiam ser guerreiros. Os grandes generais se provavam no campo de batalha e retornavam e tinham seus triunfos no Senado. E Roma tinha uma fórmula de trabalho. Roma entendeu, por força até da necessidade de sobreviver, que ela precisava ser forte o tempo todo. E isso obrigava ela a ser expansionista. Então o que Roma fazia? Roma invadia cidades rivais, tomava aquela cidade, mas ela não é que ela eliminava a elite local, ela cooptava as elites locais, quase como um sistema de vassalagem. Ela criava vínculos entre as elites locais e a elite romana, absorvia eles para o universo romano, e aí obrigavam as elites locais a fornecerem soldados para participarem de outras incursões. E a elite local ganhava alguma coisa com isso, enquanto Roma romanizava eles. Roma era muito esperta. Roma era sensacional. O que Roma passa a fazer? Roma começa a pegar os caras lá na bota, na Itália, e ela vai usando esse método. O que esse método permitia? Renovação permanente de soldados, capite?
renovação permanente de soldados. Roma renovava permanentemente seus quadros. Então, se ela tinha um revés, ela perdia uma batalha, vinha já mais uma leva de soldados. Por quê? Porque ela gerava nos lugares que ela conquistava esta máquina de recolocação de exércitos, formação de tropas. Portanto, Roma era uma máquina militar imparável. Os gregos tinham um outro modelo. Eles tinham exércitos altamente profissionais, treinados, que duravam muito tempo. Mas a renovação da formação não era tão, vamos dizer, intensa quanto Roma. Roma era uma máquina militar mais poderosa, mesmo que não contasse, às vezes, com o gênio militar daquele mundo em guerra, lá da Ásia Menor, da Grécia, etc. Tô falando isso porque nós sendo Roma, estávamos crescendo nos últimos anos paralelo àquele mundo da guerra do bolsonarismo. Eles estavam em guerra, a gente foi crescendo. E a gente foi se estruturando, criando nossas fórmulas de batalha, nossas fórmulas de administração. E eles não levando a sério. Uma hora, um homem lá do mundo helênico, que era o Pirro de Épiro, resolve invadir Roma. Vocês sabem essa história? Digite 1 se vocês sabem essa história. Digite 2 se não sabem. Digite 3 se vocês quiserem que eu conte. Porque é legal essa história, tá? Vamos lá, vamos ver. Mas eu vou contar, dane-se, vai. Pirro de Épiro é um dos grandes generais da história humana. Qualquer top 10 de general da história humana que não tiver Pirro de Épiro é retardado. Pirro de Épiro é um dos grandes generais. Pirro de Épiro sai com suas tropas e vai, né, ele já tinha uma briga com os cartagineses. Ele vai invadir Roma, o Pirro de Épiro. Tem guerra com Roma lá na Sicília e tal. E a real é que o Pirro de Épiro era melhor que os romanos. Entendeu? O Pirro de Épiro ganhava. Mas ele ganhava, mas não sustentava. É ali que surgiu o termo vitória de Pirro. O cara ganhava, mas doía. E os romanos sempre voltavam com mais tropas. Foram pra Sicília, brigaram e tal. Até o momento que o Pirro de Épiro já não tinha mais... ele não conseguia reproduzir a fórmula militar com novos soldados como Roma tinha. Pirro de Épiro, que era um inimigo de Cartago, que tinha um grande plano de reproduzir o que o Alexandre fez indo pro oeste, tomando o Mediterrâneo, foi parado, mais do que pela máquina cartaginense, pela máquina romana. Então tenta entender. É como se fosse assim, mandar o Caio Coppola debater com o Kim, aí ele foi lá debater com o Kim e o Caio Coppola perde. Sabe, Riso? É como se fosse, achamos que esses caras do MBL era meio besta. Tem algo aí, hein? Mandou um cara mó bom e tome-lhe. Estranho. Ali, logo após a treta com o Pirro, Roma começa a exercer poder já para o Mediterrâneo. E aí surge a questão do conflito Cartago, surge a guerra contra Cartago. E aí eu vou colocar a guerra contra Cartago para Roma foi a fundação do partido para o MBL, entendeu? Ali a gente tem a fundação do partido, foi nossa guerra contra Cartago. Ali, Roma pegou o modelo dela e estressou até o fim. Maior general da história, provavelmente, Aníbal Barca, gênio militar, invade, ele monta seus exércitos, especialmente na região da Ibéria. Posso falar uma coisa muito legal? Riso. O exército de Aníbal Barca é feito de homens que são provavelmente os pais da maior parte de vocês que estão nos assistindo. O que? Sim. Os povos da Lusitânia e da Espanha foram utilizados como exército pelo Aníbal Barca, com linha de frente. Seu Tíberos, aqueles homens nativos que tinham ali, povos brabíssimos, tá? Então nossos antepassados lutaram ao lado do Aníbal Barca contra os romanos. Porque a maior parte dos brasileiros descendem de portugueses, estou sendo bem claro aqui. Eles atravessam os Pirineus, atravessam os Alpes, invadem Roma. Roma é quase destruída. Conta com a grande força do maior dos muralhistas romanos à época, que era Fábius Maximus, que cria... O termo socialismo fabiano vem dele, tá? O Fábius Maximus, ele tinha uma estratégia de guerrilha e de contenção, estratégia conservadora, até que eles formam um general que vai destruir, tá? O Aníbal, após o Aníbal se cansar lá na bota, que estava já lutando lá na Espanha, que é o grande Cipião africano, que era um general jovem. Pega assim, enquanto eu tô falando, pega no Google idade do Cipião africano, quando ele vai enfrentar o Aníbal. Super jovem. Cipião prepara suas legiões. Então, como Roma vai renovando, o Aníbal é obrigado a retornar para Cartago, fazer defesa de Cartago. O Cipião vai lá, pega... Não é capitão, é Cipião.
idade, Cipião, na batalha de Zama. Na batalha de Canas ele tinha 19 anos, ele era novinho. 34 anos, não tão novo, mas assim, em Zama ele tinha 19. Cipião africano derrota Aníbal. E aí depois rolaram outras derrotas contra os cartagineses, né? Mas Roma se estabeleceu como uma força hegemônica daquele lado. Ou seja, o lado, vamos dizer, ocidental do Mediterrâneo. É o MBL montando o partido. Enquanto isso, como é que estava o mundo helênico, que é o bolsonarismo? Tiro, porrada e bomba. Um matando o outro. Eles já estavam naquela posição em que já valia a pena pedir ajuda, entendeu? Minha facção tá brigando com aquela, você pode dar uma porrada naquela ali que me ajuda? E os romanos só assim, ó. Nem terminou, eu vou falar pra vocês, nem terminou a destruição de Cartago. Riso do céu. Roma já foi arrumar briga lá na Grécia com os impérios helênicos. Se eu não me engano, ele briga com os macedônios. E plum, Roma já invade os macedônios. O que foi isso? A gente já começando a brigar com os primeiros bolsonaristas. Então, estamos derrotando a tropa do Zema ali, pá. Porque Roma era muito fechada, tinha liderança firme, um sistema de recompensa para os talentos muito grande, uma máquina de guerra fortíssima, e o outro lado tudo dividido em guerra. E um traindo o outro, e um pedindo ajuda. O que Roma fez? Em pouquíssimo tempo, Roma toma a Grécia, Atenas, se eu não me engano, pede ajuda para Roma, Roma toma todo mundo ali. Roma vai para a Ásia Menor, Roma sai ganhando. Há uma grande batalha em que Roma derrota o principal exército do Império Seleucida. Tenta procurar ali a vitória dos romanos sobre o Império Seleucida. E depois de um certo tempo, Roma submete o Egito dos Ptolomaicos. Onde está o meu ponto? É Seleucida, não é celestial, é Seleucida com S. Não. Calma. Com S. Que Seleucida. Seleucida esse. Tá? Os romanos derrotam os Seleucidas. E os romanos depois vão tomando... Os romanos acabaram com os filhos dos impérios do Alexandre. Vocês entenderam? Então o império bolsonarista está em crise, ele está se matando entre si. Mas nós somos Roma. Eles não entenderam que a gente montou uma máquina de guerra que eles não vão parar. É o partido Missão. Essa máquina de guerra, ela é formidável e ela não tem desunião. O que eu quero dizer é o seguinte. Quando pintou, umas pessoas entraram na nossa máquina, entraram em Roma, umas dançarinas, vamos dividir Roma. Roma botou pra fora, entendeu? Não vai ter divisionismo em Roma, sacou? Roma teve, se a gente quiser estudar a história romana, os seus divisionismos, já no período mais tardio da República, quando você começa a ter as guerras faccionais. E aí precisou vir César pra resolver, mas a gente não vai deixar chegar nisso, porque nós desconhecemos a história. Né? Então, onde eu quero chegar, tá? Nossa Roma tá muito blocada. Nossa Roma tá muito unida. Muito unida, muito fechada. E aí, eles não. Eles não valem nada. Os nossos inimigos não valem nada. Eles são muito mais fracos do que a gente imagina. A gente pode ser menor. Roma era menor. Os grandes exércitos do mundo ainda estavam com o Império Seleucida, com os Ptolomaicos. A forma de lutar ainda era uma forma de lutar muito grega. Mas Roma chegou, irmão. Roma chegou e não dava pra resistir, porque Roma era o futuro. Entendeu? Roma era o futuro. Roma era o império que era o império dos impérios. Roma acaba realizando, em parte, o que Alexandre queria criar. Ok? Então Roma era Roma. E nesta guerra, nós somos Roma. Eles estão ali difundindo o espólio, se matando entre eles. Entenderam? Um cara mandou estão falando que um cara mandou um valor altíssimo, o que é? Eu nem sei o que é, DOP? DOP. É. É um peso dominicano. Nossa. Ele mandou quanto? 20 mil
pesos dominicanos, o que equivale a R$ 1.700, é isso? É? E eles estão enfraquecidos. Nesse instante, tá? O meu concorrente Zema tá aparentemente no Flow News. Tem quantas pessoas? Pois é, mas já deu uma soninha aqui. É. Não sei quanto tempo eles estão no ar, mas aparentemente vai bater 1.000 pessoas ao vivo. Quando eu fui, dava 20 e tantos mil. Tá. É, ele tá com fortíssimas 1.000 pessoas ao vivo e ele está a 20 minutos ao vivo. É. Talvez ele chegue a 3.000 pessoas. Pô, seria bom. Só entrou 2 Valete Plus, galera. Pô. Poxa. Renan, dito isso de 1.000 pessoas, temos que mandar as pessoas para o seu canal, tá? Ah. E aí vamos encerrar as lives no... 6, 7. E é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo e quer continuar acompanhando os melhores cortes e conteúdos aqui no canal Aurinegro, já deixa o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E claro, se inscreve no canal Aurinegro e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Tamo junto e até o próximo vídeo.